Vamos lá. Galera, vamos começar aqui, tá? Ó, depois eu vou dar umas palhinhas. Eu dei a primeira aula de organização da administração. Faltou alguns pontos, mas eu vou bater nos exercícios hoje, tá? Vou fazer uma aula bem mesclada. E nós vamos começar com os princípios constitucionais da administração pública. Parece um negócio básico, mas não é não, tá, galera? É um negócio, os princípios, quando cai, arrebenta meio mundo e faz a galera efetivamente perder questões. Não precisa cortar não, tá? Eu vou achar o PPT correto aqui, pra gente poder cortar aqui. Enquanto isso a galera vai chegando, tamo junto, misturado. Ó, classificação, vamos lá. Pô, isso aqui vai ser maneiro eu bater aqui, mas isso aqui vai ter questões. Organização da administração. Beleza. Vamos lá, galera. Olha o que a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente vai trabalhar os princípios da administração pública. Ah, Evandro, eu tô cansado de saber quais são os princípios. Eu sei. O problema é que dependendo de como vir a questão, você se perde. Porque ninguém vai mais cobrar. Mano, lá em 2004, ainda cobrava assim. É correto afirmar que são princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Hoje ninguém cobra mais isso, beleza? Hoje vai cobrar o que está intrínseco dentro dos princípios ou, ainda mais momento que a gente está vivendo no Brasil, um momento onde a galera está contestando muito a decisões que são administrativas, legislativas ou judiciais, que tangem a própria Constituição Federal de 1988, que vão ser cobradas em concurso sobre os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a gente vai dar uma desdobrada de um jeito que vocês vão ficar assustados, tá? Ó, basicamente, a gente vai trabalhar agora o artigo 37 da Constituição Federal de 1988 até o artigo 41 da Constituição. O Evandro, você vai trabalhar artigo por artigo? Não. A gente vai trabalhar segmentando. E no final do curso de Direito Administrativo vai estar pronto isso aqui, tá? Que é a base do nosso direito administrativo. O que diz o artigo 37 da Constituição Federal de 1988? Ele conta, o artigo 37, a primeira aula. Ele diz o seguinte: toda administração pública, olha o que o artigo 37 diz, ó. Artigo 37. Ele fala o seguinte: toda administração pública, seja ela direta ou indireta, de qualquer dos poderes, ou seja, poder judiciário, estou falando o texto do artigo 37, tá? Poder judiciário, poder executivo ou poder legislativo deverão respeitar obrigatoriamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para você conseguir entender o artigo 37 da Constituição, não tem como a gente não fazer um levante da primeira aula em resumo rapidinho. Mas antes disso, vamos tentar entender uma coisa que a gente vai bater aqui no princípio da legalidade, tá? Mas antes da gente bater o princípio da legalidade, vamos lá. Quando eu falo toda administração pública, o que eu estou falando? Eu estou falando obrigatoriamente da administração pública direta e da administração pública indireta. Ou seja, é chamado administração pública em sentido formal ou orgânico, que é a administração propriamente dito que está na Constituição Federal de 1988. Quem é a administração pública direta que a gente aprendeu? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Evandro, existe mais alguma outra? Não, só esses 4 e somente eles. Quem é a administração pública indireta que a gente aprendeu? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Se você não tiver essa base, você não avança no artigo 37, nos princípios da Constituição. Então, eu estou trabalhando na administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico. Nada mais do que os 4 membros de cima e os 4 de baixo. Então, eu posso dizer que a administração pública no Brasil, formalmente falando, são 8 pessoas jurídicas, com as suas características que a gente já trabalhou.
E isso vale, galera, para qualquer poder. Poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Evandro, quer dizer que eu tenho as pessoas jurídicas e essas pessoas jurídicas da administração, quando elas entrarem na administração pública, elas vão ser agentes públicos. E isso, lá na frente você vai ver que um agente público, ele está em imputação à pessoa jurídica que ele está ligado. Tanto que no artigo 37, parágrafo 2º, ele obriga quem entra na União, os estados, DF, municípios, os agentes públicos, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa públicas a fazerem concursos públicos de provas e provas de títulos. Quando eles entram, eles são considerados servidores públicos, sejam eles do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo. Não é um quarto poder, tá? Mas é uma função essencial da justiça, então entra aqui o Ministério Público também. Por isso que você vê o MP, né, o Ministério Público. Você vai ver, por exemplo, concurso para o Ministério Público da União, Ministério Público do Estado, Ministério Público. Lembrando que o Ministério Público não foi considerado poder de acordo com o artigo 2º da Constituição Federal de 1988, que o artigo 2º da Constituição só declara como poder o poder judiciário, legislativo e executivo. Beleza? Legal. Evandro, qual é a diferença a diferença eu, que está assistindo a aula, que sou o João, e ainda não passei no concurso público. Depois que eu sou nomeado, tomo posse e entra em exercício, eu continuo João? Não. Você é o João antes do concurso e o João depois que entrou em exercício. Antes do concurso público, você é um cidadão comum regido pelo artigo 5º da Constituição. Depois que você entra no concurso, você, quando estiver trabalhando, está em imputação à pessoa jurídica que você está ligado. Aí você vai ter que respeitar todos esses princípios aqui que eu vou explicar para você, que é onde é o cerne da questão, aonde eles batem mais. O princípio da legalidade, ele existe de duas formas. Eu tenho o princípio da legalidade, que ele existe. Eu vou dar uma extensão nele aqui, galera, para a explicação ficar certinha, para quem está copiando, não se perder, tá? O princípio da legalidade, ele pode ser trabalhado de duas formas. Ele pode ser trabalhado em lato sensu, ou ele pode ser trabalhado em estrito sensu. Ou lato sensu ou stricto sensu. Vou botar estrito sensu que fica melhor, tá? Ou em sentido amplo, ou em sentido restrito. Qual é a diferença, Evandro? Simples. Lato sensu, sentido amplo, está no artigo 5º da Constituição Federal de 88, no inciso 2º. Lá diz, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha que frase legal. Enquanto ao particular é permitido fazer tudo que a lei não proíba. Então, mano, Evandro, eu sou um particular. Quando eu quiser comprar uma coisa, eu posso comprar de qualquer jeito? Pode. Você tem dinheiro, mano, tá ansioso? Pode comprar na hora. Se você quiser comprar alguma coisa acima do preço que ele vale de mercado, você compra. Abaixo do preço que ele vale de mercado, você compra também. Aí, Evandro, tem uma pessoa que está com o filho dele no hospital, está lá morrendo, e o médico falou que não pode atender porque ele não tem dinheiro. Então, ele tem um carro que vale 80 mil e ele não está conseguindo vender, e ele está querendo vender pela metade do preço que ele precisa pagar a conta do filho dele lá. É cruel. Eu posso comprar? Pode. Não tem lei nenhuma, apesar da crueldade parecer cruel, não tem lei nenhuma que proíbe, que diga que é crime, de você comprar carro de alguém que está necessitando vender o carro rápido para pagar o que quer que seja. Ou seja, se não tem lei proibindo, você pode fazer. Então, o nome disso aqui é princípio da legalidade in lato sensu. Ao particular é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, e aqui? Stricto sensu. Aqui muda, galera. Porque esse artigo 5º aqui trata do princípio da legalidade válido para todos do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal de 88 para o particular. O artigo 37 da Constituição Federal, porque o inciso
o artigo 37 no caput diz lá, toda administração pública, seja ela direta ou indireta de qualquer dos poderes, tá, deverá obedecer obrigatoriamente os princípios aí vem de novo o princípio da legalidade. Então, olha que interessante, o princípio da legalidade, ele está presente em dois lugares, artigo 5º, inciso 2, para o particular, e está presente no artigo 37, caput, para toda administração pública. Aí, Evandro, quem é administração pública? Pelo amor de Deus, administração direta mais administração indireta. União, Estados, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Aí, para entrar aqui, você tem que obedecer o artigo 37, inciso 2. Vocês não estão estudando para fazer concurso? Depois que você fizer concurso, você vai ter que obedecer o princípio da legalidade 37, quando estiver trabalhando. Não do artigo 5º. Aqui, só é permitido fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Lembra da compra do carro? O cara pode comprar de qualquer jeito? Pode. E aqui? Aqui não pode. Aqui, para comprar, tem que entrar na lei 8.666 de 93, que é a lei de licitações. Porque a lei de licitação, ela obriga e determina certos tipos de compra só serem feitos por um rito específico. Agora, ela também autoriza, por exemplo, o artigo 24 e o artigo 25, que são chamados a dispensa, que diga-se de passagem, o maior índice de queda em concurso, tá? A dispensa e a inexigibilidade de licitação. Ah, Evandro, quer dizer que agora eu passei para trabalhar, eu sou analista do TRT, Poder Judiciário. Eu sou policial rodoviário federal, Poder Executivo. Eu trabalho como policial legislativo, tá trabalhando no legislativo. Eu trabalho como técnico do MPU, tá, no Ministério Público da União. Eu fui nomeado, tomei posse de exercício. Quando eu estiver trabalhando, obrigatoriamente, eu só posso respeitar o artigo 37? E se eu fizer alguma coisa que a lei não determina, autoriza? Se eu fizer alguma coisa quando a lei não diga nada, você vai estar cometendo um ilícito administrativo e você vai poder passar por um processo administrativo disciplinar, que é um PAD. Se for federal, você vai cair na 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Pode ser advertido, suspenso ou demitido, de acordo com a gravidade e gradação da sua penalidade que você cometer. Então, quando a gente faz um gráficozinho para você botar no seu caderno, é muito simples. Ó, no caderno do aluno, galera, quem está estudando com a gente e tem esse material, Evandro, como é que eu vou ter acesso a esse material? Tudo que você está escrevendo no quadro já está pronto aqui. Isso, galera, é porque você está em um dos nossos cursos. Hoje, por exemplo, a gente está no último dia, tá, do Acorda ao Fartando, que é uma promoção que a gente está soltando. Todas as assinaturas Sou Mais Premium 7.0, que é o nosso lançamento, que vem com biblioteca digital, videoaula, caderno do aluno, que é isso aqui para você, tudo prontinho, mais os exercícios por tópico, tudo lá, você tá com 50% off hoje. Evandro, os cursos são caros, dando 50% de desconto? Mano, no primeiro trabalho seu, no primeiro dia de trabalho, no primeiro mês, você já pagou 10 cursos desse aqui. A assinatura, que já é um precinho pequenininho, ela tá com 40% off. Depois você vê quanto que está saindo a assinatura para mim, tá? Em valores. E o material didático tá 20% off. Galera, é o último dia, não perca essa promoção, tá show de bola, é só entrar em contato. O meu amigo vai colocar ali, aparecendo aqui na tela para você. Tá aparecendo aqui embaixo, né? Por que não tá aparecendo para mim? Coloca aí para aparecer, pô. Tá aparecendo aqui na tela o QR Code. Coloca o QR Code aqui. Aparece aquele aqui também? Tá? Ó, tem aqui o QR Code, tem aqui também esse aqui. Você aponta a sua tela para lá e você vai poder acessar gratuitamente. Só que assim, você pode acessar gratuitamente por 24 horas, mas você tem que tomar cuidado que a promoção só vale até hoje. Então corre lá e faz toda a diferença na sua vida. E aí a gente faz esse gráficozinho para você aqui, que é o maior barato, né? Que é assim, pensa comigo. Você tem dois princípios da legalidade. Um princípio mais amplo e um princípio mais estrito. Evandro, por que você fala que um princípio é mais amplo? Galera, a gente tem 212 milhões de brasileiros que têm que respeitar o artigo 5º, inciso 2. E a gente tem uma massa bem menor de concurseiros aqui que entram, que vão ser servidores públicos, que vão respeitar o artigo 37 da Constituição Federal, caput. Então eu tenho o princípio da legalidade em lato sensu e o princípio da legalidade em estrito sensu.
Então eu tenho 2 princípios da legalidade dependendo do que eu vou fazer. Agora, as frases da questão tá aqui. Ao particular é permitido fazer tudo que a lei não proíbe, só é permitido fazer o que a lei determina ou autoriza para quem trabalha na administração pública, tá? Vamos pegar aqui, pode colocar aí, pode entrar. Vou mandar uns abraços aqui, ver como é que tá aqui o nosso público. Galera, ó, a gente tá chegando a 500 pessoas, daqui a pouco a gente passa de 1000, a gente já sabe como é que funciona. Eu faço uma revisãozinha pra galera que tá chegando, compartilha, dá um like aí. Se a gente tem 500 pessoas aqui, 472, e tá aumentando, a gente dando like, vai chegando sempre mais longe, tá? Então vamos que vamos, porque tem bastante coisa pra gente ver, e daqui a pouco a gente vai fazer exercícios remitivos à primeira aula. Vamos ver como você tá e vai dar. O volume tá ruim daí? Não, né? Tá chegando bem? Vai ver é você aí, galera. O Júnior Ferreira falou que o volume tá osso, mas não tá não. Carca o dedo no like, é isso aí. Vamos deixar os likes, galera. Vamos lá. E só subir nas conexões. Com a gente é assim, é tiro, porrada e bomba. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da impessoalidade? Ó, o que tem no princípio da impessoalidade, galera? Tem 2... Eu tô anotando aqui, pegando para ficar igualzinho que tá no caderno do aluno, que vocês vão ter acesso aos cursos, tá? Para que a gente não desconecte a aula aqui do jeito que tá. Vamos puxar o princípio da impessoalidade aqui. Princípio da impessoalidade. Galera, o princípio da impessoalidade, ele diz 2 coisas na administração pública. Ele diz que só pode ser feito com fins públicos, e ele dá a proibição de promoção pessoal do servidor público, do administrador público. Essas 2 aqui são palavras-chave que caem nas provas, tá? Por isso que eu falo para vocês que anotando e tendo a explicação, que na verdade funciona quase como mnemônica, você vai acabar organizando isso aqui nas questões. Vai cair lá, é correto afirmar que o princípio da impessoalidade diz que só é permitido fazer o que a lei determina ou autoriza. Vai estar errado, porque eles estão trocando a explicação de um princípio por outro. É assim que vai cair na sua prova, e não tem muito para onde correr, tá? Eu vou dar alguns exemplos do princípio da impessoalidade. Olha só. Tudo que deve ser feito, tudo deve ser feito com fins públicos. Ô Evandro, dá um exemplo que está muito em voga aqui. Pô, galera, olha só. Qual é a função precípua do Poder Executivo? Poder Legislativo cria leis. Câmara, Senado. Se for federal. Poder estadual, câmaras estaduais e Câmara Municipal. Ok? Poder Judiciário julga em suas várias instâncias. Poder Executivo, ele administra. Uma das coisas mais importantes do Poder Executivo é nomear os cargos de livre nomeação e livre exoneração dos seus assessores primários, é o que, por exemplo, o presidente da República faz com os seus ministros e os cargos de livre nomeação e livre exoneração, e, obviamente, destinar verbas públicas, usar o dinheiro, porque na verdade não existe dinheiro público, né? O que existe é o dinheiro do pagador de imposto que o administrador público administra para fins públicos. Vamos lá, o que está muito hoje famoso? Muito engraçado, galera. O Zé Neto, acho que foi o Zé Neto, ele foi num evento ao vivo e falou sobre uma tatuagem que a Anitta fez, eu acho que no Fiofó. A Anitta ficou brava com ele, porque ele disse que não usa dinheiro da Lei Rouanet, e futicaram lá e foram ver que os sertanejos, eles fazem shows para cidades pequenas e recebem o cachê deles. Aí começou a guerra da Anitta contra os sertanejos. É isso que está acontecendo agora. E aí vamos analisar os fins públicos aqui. Pegaram uma prefeitura chamada, acho que é a prefeitura de Arco Verde, que é uma prefeitura pequena, e o prefeito iria pagar 1,2 milhões para o Gustavo Lima. O Gustavo Lima falou, ó, eu sou particular, eu tenho uma empresa, estão me contratando. Se me contratar, eu vou e faço meu show. Aí foram questionar sobre os fins públicos da prefeitura. Galera, eu não vou dizer o que eu acho, eu vou dizer a fala do prefeito, a justificativa dele e como se encaixa no princípio da impessoalidade. Perguntaram para ele, para o prefeito, você acha certo? O prefeito até cancelou pela pressão, tá, o show. Aí perguntaram assim, você acha efetivamente certo gastar
R$ 1.200.000 numa cidade pequena, igual Arco Verde, eu acho que é Arco Verde, para trazer o Gustavo Lima, o prefeito respondeu o seguinte: olha, a gente faz isso há anos, desde as outras administrações. A cidade ela é pequena, mas ela tem a tal da vaquejada lá que é super famosa. Você acha que se colocar um show que você paga R$ 10.000 para o cantor desconhecido, vai vir quantas pessoas para a cidade de Arco Verde lá no dia do show? Ele falou, a estimativa de público circulando nos dias dos eventos, porque ia ter, parece, o Bruno Marrone e ia ter o Gustavo Lima. No dia do Gustavo Lima, ele estava estimando mais ou menos 150 mil pessoas. Eles fizeram uma estimativa para baixo, que só essas 150 mil pessoas iam gastar no comércio de Arco Verde, hotel e tal, ia fomentar o dinheiro dentro da cidade em mais ou menos 6 milhões, numa cidade pequena. Ou seja, o prefeito ia gastar 1,2 milhões para promover um evento com um cara hiper famoso para trazer público gigante que ia gastar na cidade. A pergunta é, se pagar pouco, vai gerar? Tanto que foi cancelado por essa cidade de Minas, pessoas que não estão lá, que não conhecem a realidade, o próprio MP entrou no meio, vai pela primeira vez transformar uma cidade pequena que tem um show, que tem um evento que era muito conhecido, em algo ínfimo. Ou seja, os comerciantes vão deixar de ganhar. Ah, mas vai tirar dinheiro da cidade, vai dar dinheiro para comerciante. Galera, toda vez que o comércio ganha dinheiro e que a cidade fomenta, pode ser entendido como fins públicos sim. Só que isso aí é uma história real que eu contei que pode ser fins públicos ou não. Ficou meio difícil de entender se era fins públicos, eu tive que explicar, né? O prefeito vai se explicar, eu acho que ele é convincente, tá? Eu acho que é fins públicos, outras pessoas acham que não. O importante é que tudo que é feito com fins públicos. Vamos dar um outro exemplo prático? Sérgio Cabral, que era prefeito, até preso, prefeito do Rio. O Sérgio Cabral fazia umas coisas que depois descobriram e acabou dando merda. O que ele fazia? Parece estranho. Eu acho que todo mundo aqui vai rir quando eu contar, mas é verdade. Ele pegava o helicóptero do governo do estado do Rio de Janeiro para levar os cachorros pro pet shop. O cachorro andava no helicóptero público, aonde isso aqui está nos autos, tá? Isso aqui é público, não estou inventando não, tá, galera? O negócio chegou num grau de exagero, estava levando o cachorro no pet shop de helicóptero. É um negócio engraçado. A empregada, a Tata, mais os cachorros indo pro pet shop, tá? Esperava, mano, deu merda. Pergunta, o helicóptero pode ser usado pelo prefeito? Pode. Ah, Evandro, o prefeito no final de semana pega o helicóptero para ir para uma casa que ele tem na praia. Pode? Galera, pode, galera. Você acha que o governador do estado, por exemplo, do Rio, lógico que pode, pô. O cara tá indo lá, mas ele é governador 24/24. Se der uma merda, ele tem que ser acionado de emergência. Então ele justifica que ele tá indo pro local de descanso dele no final de semana, mas o helicóptero fica lá para pronto emprego, pô. Se acontecer uma calamidade pública, ele volta. E outra, ele não pode andar na rua. Ele é governador de um estado violento. Isso aqui, ok. Agora, isso aqui é feito sem os fins públicos. Então, tudo que é feito com dinheiro público, com o horário... Ah, Evandro, eu tô trabalhando na viatura da Polícia Civil. Aí, resolvi pegar meu filho na escola e levar em casa. Fugiu dos fins o quê? Públicos, não pode. Tudo. E tudo que é feito, fins públicos. E não pode proibição de promoção pessoal. Galera, esse exemplo aqui é super 10. Aqui a gente tem um cara, eu sou muito fã de alguns políticos. Fã mesmo. Porque tem uns caras que são lisos e são engraçados, tá? Cara, quando eu falo que é fã, é lógico que eu tô sendo pejorativo, eu tô brincando, eu tô sendo hilário, divertido. Aqui no estado do Paraná tinha um Requião. O Requião é um barato. Por que não é um barato? Porque assim, você não pode usar obras, não pode usar benefícios, não pode usar nada com fazendo promoção pessoal. Aqui no Paraná tem muito disso. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Requião, mas se você andar aqui no centro da cidade, correr umas 4 quadras para trás aqui em Cascavel, você vai ver assim, completa 20 anos que Frangão trouxe, tem aqui um deputado chamado Frangão, você sabe? Que o Frangão trouxe dinheiro para Cascavel. O dinheiro que foi verba pública, que saiu da Câmara, do Poder Legislativo e veio para a Prefeitura,
é um dinheiro público e tem fins públicos ou não tem? Tem. Ele pode dizer que foi ele que trouxe o botado no outdoor? Não. Ele não pode usar o que ele fez no público para promoção pessoal. E o que os políticos mais fazem? Por exemplo, o Requião colocava assim, essa é uma obra do governo Requião. Aí o STF foi lá e bateu e falou, não, arranca isso aí. Não pode, é proibição de promoção pessoal, tá fazendo promoção pessoal. Aí ele tirou o nome dele e botava ele dando joia. Essa é uma obra do governo do estado do Paraná. Não, tira a sua foto. Não pode imagens, não pode nomes e também não pode sigla partidária. Tanto que ele que conseguiu uma decisão inédita também. Que aí depois que ele já tinha dado toda a volta, ele colocou assim, essa é uma obra do governo do estado do Paraná, PMDB em ação. Não, também não pode, porque ele é do partido. Então, a promoção pessoal quebra e não pode proibir tudo, absolutamente tudo, e tudo que você faz e coloca o seu nome lá. Aí, Evandro, quer dizer que é o seguinte, eu sou de um partido político, eu sou prefeito, eu fiz uma ponte, eu não posso botar o meu nome? Não, primeiro que o seu mandato é de 4 anos, depois mais 4, você vai sair. Então você não pode colocar, essa é uma obra de fulano de tal. Não, essa é uma obra da Prefeitura de Cascavel, uma obra da Prefeitura do Rio, uma obra do governo federal, uma obra do governo do estado do Paraná. Então não pode usar o nome do agente público, não pode usar sigla partidária, não pode usar imagens, tá? Matamos aí o princípio da impessoalidade, que é o segundo princípio, tá? Galera, show de bola, só aumenta. Vão dizendo se você... Vamos dizer, se você... vamos aumentar aí os likes. Galera, o que eu acho legal? Até você que não gosta de mim, eu acho que o Gustavo Medeiros fez um comentário que eu também não me senti ofendido. Vocês fiquem na aula, porque vocês vão aprender muito sobre direito administrativo e vocês vão saber replicar. E vocês vão pegar um cara que sou eu, o Evandro Guedes, e você vai pegar o que você acha que é bom de mim. E a melhor coisa que é bom, eu acho que é a melhor coisa que existe, é o que está aqui dentro da minha cabeça, que é o conhecimento. E isso aqui, eu sou um dos que mais manjo no Brasil sobre direito administrativo, tá? Então vamos, que corre que atrás vem gente. Então chama todo mundo aí que quer conhecer, porque em ano político, em ano eleitoral, esses princípios aqui são os princípios mais legais que você pode ter, tá? Então bati o princípio da legalidade, da impessoalidade, que é muito bacana, isso aqui dá muita pano pra manga, né? Porque os políticos fazem muito isso. Vamos agora pro princípio da moralidade administrativa. Ó, moralidade é muito legal, galera. Ó, eu vou ter que dar, depois da print, apagar essa parte aqui da explicação, tá? O princípio da moralidade. Ó. Não basta... Opa, eu coloquei bem junto aqui, né? Ó. Não basta ser legal, vírgula. Tem que ser moral. Para o ato administrativo que a gente vai estudar depois dar certo, tem que ter os princípios juntos, tá? Você tem que ter o princípio da legalidade, mais o da impessoalidade, mais o da moralidade, mais da legalidade, mais impessoalidade, mais moralidade, mais o da publicidade, mais o da eficiência. Não adianta ser só legal na administração pública se não for moral. É o contrário lá de cima, tá? Quando a gente trabalha o princípio do lato sensu, ao particular é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. Aqui só precisa ser legal, não precisa ser moral. Não entendi, Evandro. Dá uma explicação? Dou. Lembra do exemplo que eu te falei que a filha do cara tá no hospital, que o cara tá com a filha quase morrendo e ele quer vender o carro pela metade do preço para poder, até às vezes 1/3 do valor para poder pagar o hospital? Lembro, Evandro. Pô, eu acho, a lei não proíbe, mas isso não é moral fazer. Não interessa no particular. O particular ele pode fazer o que ele quiser. Agora, aqui embaixo, na administração pública, não basta só ser legal. Aqui tem que ser legal, estar na lei, mas ser moral. Ah, Evandro, tem algum exemplo? O que foi? Ah, vai abrir o material aí? Eu estou em princípios. Ah, mas você já tem material de princípios? Tem também. Ah, então legal. Não, beleza. A gente já adiantou aqui.
Depois eu faço um review pra galera. A galera gosta daqueles reviewzão que eles façam umas mnemônicos, esquema didático, beleza? Galera, esse aqui é o Dourado, ele é o gerente aqui da parte de policiais, é ele que administra, ele que tá abrindo PPT para vocês aqui. Mas não tem problema não, vou na mão mesmo, irmão. Comigo é assim. Então, ó, ele aqui, no princípio da legalidade em estrito senso, não basta ser legal, tem que ser legal e ser mais moral. Evandro, me dá um exemplo de uma coisa que você acha que é legal na lei, mas não é moral. Galera, olha só. Por exemplo, você, quando está trabalhando no serviço público, não tem peça legislativa, não tem uma lei concreta que chegue e diga assim: é proibido ao servidor público pagar ao colega para ser feito a remoção a pedido do servidor. Porque, por exemplo, olha só, e vocês vão ver isso acontecer, galera. O cara passou para a Polícia Federal e ele está lá em Rondônia, norte, tá? Quem é do sabe que lá é lindo, é o norte, mas não tem praia lá. O outro tá em Fortaleza. Pô, cara, a SR de Fortaleza é maneira pra caramba. De repente sai a gente fala o nome concurso interno, mas é só o nome da 8.112. O concurso de remoção é o quê? Você tem pontuação, você pede remoção. Isso são quando sai a oportunidade de você trabalhar num lugar, você fica na fronteira um tempo, soma pontos, tem a regrinha, e você pede para sair de outro lugar e ir para qualquer outra área da federação que tenha a vaga e a sua pontuação consiga ir. O nome disso é concurso de remoção. Mas pode acontecer do A combinar com B e falar assim, pô, o B, eu quero ir para Fortaleza, e o B fala assim, eu quero ir para Rondônia. Isso é legal? É extremamente legal, está no 8.112,90, mas é no mínimo estranho, né? Sair do norte do país para frente da praia é estranho, não estou dizendo que um é melhor que o outro. Estou falando que, por exemplo, para ir para Fortaleza é difícil pra caramba, mas para ir para Rondônia é fácil. O que acontece se o A deu uma grana para o B que estava endividado e são servidores públicos para eles trocarem? E pode, se a chefia aceitar, eles podem trocar. Pagou. Tem algum lugar que a lei proíbe? Não. Então, na verdade, não chega a ser ilegal. Por que não é ilegal? Porque não tem lei proibida expressa. Mas isso aqui é moral? Pagar? Não é. O servidor público não pode agir dessa forma. Não foi moral nem dele, nem foi moral do A. Essa permuta aqui no ato administrativo, vocês vão ver que ela tem vício pelos princípios. Então, ela tem que ser desfeita. E eles têm que ser punidos pela administração pública. Então, não basta alguma coisa ser legal. A coisa tem que ser moral dentro da administração pública, tá? Evandro, você como particular pode falar qualquer coisa na internet? Não, cara, eu não posso falar coisas que são crimes, se você classificar como crime, né? Então, mas muitas das coisas, por exemplo, para ser crime, cara, alguma coisa tem que ser verdadeira, tá? Se a gente inventa aqui, igual eu estou inventando exemplos, isso aqui nunca vai ser crime. Por quê? Porque são coisas que você está inventando, pô. Então são peças didáticas circenses, que a gente brinca, né? É por isso que a gente é engraçado na internet, é por isso que as pessoas gostam. Então, eu posso fazer tudo que é legal. Evandro, mas eu não achei que você foi moral. Não tem problema, galera. Eu sou particular. Eu sou uma empresa particular que presta serviços para você contratar. Tá ali a assinatura Som Mais Premium 7.0 com 50% de desconto, assinatura Alpha com 40%, material de idade 20%. Eu estou te vendendo um produto que é um curso preparatório para concurso público, que é show de bola. Isso aqui, a assinatura sai em 1.150 dividido por 12, dá quanto? Você tem sempre que colocar o valor da parcela, malandro. Quanto que sai aqui? Isso aqui sai em 12 vezes de 99. 95,88. Menos com a cervejinha, cara, de final de semana, que custou uma Heineken. Então, você vai pagar R$1.000 aqui, 1.000 e pouquinho. A parcela sai 95,88. Evandro, você pode vender as coisas da internet? Posso, cara, eu sou uma empresa, eu gero lucro, eu sou particular, eu estou vinculado aqui em cima, então meus atos têm que ser legais, não precisam ser morais na legislação, ok? Agora, no princípio da moralidade, imagina que eu estou dando aula para uma instituição pública. Eu sou professor da rede pública, eu fui nomeado, tomei posse entre exercícios, fiz um concurso público. Quando o professor da rede pública vai dar aula, ele tem que tomar cuidado.
Porque não basta ser legal o que ele está falando, tem que ser também moral. Por isso que professores que ficam ofendendo em escolas públicas um monte de gente, inclusive políticos, estão sendo legais, pode até estar legal, ele pode ter a liberdade de expressão dele, mas não está sendo moral, porque ele está dentro do princípio da moralidade pública, assim como qualquer servidor público, tá? Então, não basta ser legal, tem que ser também moral. Vamos agora para o princípio da publicidade. O que diz o princípio da publicidade? Mano, isso aqui é muito legal. Esse aqui vocês vão vibrar. Ó, não basta... Princípio da publicidade. Não basta publicar. Tem que tornar público o ato administrativo. Cara, essa daqui é a maneira. Isso aqui mata meio mundo quando tiver... Depois eu vou dar como é que cai as questões, tá, galera? Vou dar os esqueminhas. Ô, você podia arrumar um café, uma água pra mim. Beleza? Vamos ver como é que tá. Vamos dar atenção pra galera aqui, pra gente pular pro princípio da publicidade. Vamos lá. Galera. Pô, galera, a gente tá chegando a 1000 conexões. Quero agradecer vocês. Dá o like aí. Ó, vamos fazer o seguinte. Você só vai passar num concurso público pelos poderes a mim administrados. Você sabe que homens levantados apanham pra caramba. E eu sou igual massa de pão. Quanto mais eu apanho, mais eu cresço. Se você não der like, você que tá olhando aí, você não vai passar nunca mais no concurso. Mas se você der like, não parar de estudar, ter muita paciência, estudar feito um louco, mais que todo mundo, você vai aprender que o que é competência do homem, papai do céu não move uma palha. E a sua vaga vai estar garantida. Beleza? Então dá like aí, galera. Então vamos lá. Sou mais de Porto Alegre, Cláudio Júnior. Elias Moreira, PC da Bahia. Galera, não esquece, dia 23 tem super revisão de véspera da Polícia Civil da Bahia. Quem tiver presente, se cadastrar na nossa plataforma e for o nosso melhor colocado da Polícia Civil da Bahia, vai levar uma pistola Glock dada pelo tio Evandro. E uma semana antes, a gente vai ter no dia 16 o super aulão para o último simulado que vai acontecer no dia 17, que vai ser aberto para todo mundo, tá aqui na internet. Então eu te espero no dia 16/7 e te espero no dia 23 na super revisão de véspera da Bahia, hein? Tamo junto, alô você, ó, vamos chegar a 1000 likes aí e vamos passar de 1000 conexões. Vai publicando e dizendo que eu tô no ar. PM Santa Catarina, a galera da Nilceia Furtado do Rio de Janeiro, um forte abraço. Elizabeth, amo essa frase, eu também amo. A Thiago Rodrigues, achei que começaria às 20, não esquenta, continua comigo aqui. Tem bastante coisa e mesmo você que está chegando agora, eu acabo a explicação e vou para os exercícios. Então a gente vai fazer muita revisão, inclusive da aula passada, disso aqui, ó. Tem muito exercício daqui e depois a gente vai passar para cá. Tem bastante coisa legal hoje, tá? Eu vou fazer uma revisão zona para vocês, para ficar sempre massificado na cabeça e vão para frente que atrás vem gente. Vamos lá, galera. Olha só, princípio da publicidade. Não basta publicar, tem que tornar público o ato administrativo. Antigamente, cara, o concurso público era de matar. Sabe como é que era antes da internet? Tinha umas prefeituras que eram mestres em fazer isso. Era gambiarra, né, galera? Sabe como é que funcionava antigamente? Hoje não funciona mais assim, não. Graças ao bom Deus, hoje tá bem democrático o concurso público. Antigamente o cara ia lá e publicava o diário oficial do município na parede da prefeitura lá e dizia assim, concurso público, inscrição, 2 dias para inscrição, o concurso vai acontecer em 30 dias, tem 100 vagas. Ou seja, ele publicava. Pergunta, se eu publicar isso aqui colado na parede da prefeitura, vai estar publicado no Diário Oficial ou não vai? Vai. Mas vai ser tornado público? Não. Por que ele não vai ser tornado público? Porque hoje, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, essa decisão já é antiga, para alguma coisa ser tornado público, tem que ir para web. É por isso que as bancas examinadoras e os portais, obrigatoriamente, publicam os editais no Diário Oficial. Você pode ver, quando sai um concurso, sai no Diário Oficial do Estado, tanto que a gente aqui fica de plantão, né, quando vai sair o edital. Aí sai no Diário Oficial, geralmente 4h30, 5 horas da manhã. E logo depois, no outro dia, na parte da manhã, sai publicado nas bancas examinadoras. Para quê? Para eles tornarem público. E todo Diário Oficial hoje, todo DO, tem que ir para onde? Para a web.
Tanto que existe, não adianta publicar, hoje está tão pesado que não adianta nem publicar a remuneração, o subsídio, o salário do servidor ou empregado público dentro do Diário Oficial quando ele entra, não. Eles têm hoje o portal da transparência, então torna público. É correto afirmar que, pelo princípio da publicidade, além de publicar, tem que tornar público. Evandro, e nas questões eles invertem? E, cara, o que mais inverte? Ele inverte a explicação com o princípio. É correto afirmar que, segundo o princípio da legalidade, todo ato administrativo tem que ser publicado e tornar público. Parece que está certo, né? Mas está errado porque não está vinculado ao princípio. O princípio da legalidade está vinculado ao sentido amplo e estrito e o princípio da publicidade a publicar e tornar público, assim como o princípio da moralidade, não basta ser legal, tem que ser moral, e o princípio da impessoalidade, fins públicos e proibição de promoção pessoal. Se falar que a promoção de promoção pessoal está ligada ao princípio da legalidade, está errado. Se falar que proibição de promoção pessoal está ligada ao princípio da publicidade, também está errado. Esse último princípio aqui, vou colocar bem embaixo aqui. Cara, esse aqui foi publicado, entrou na Constituição no mesmo ano que eu comecei a estudar, 6 meses depois. Ele entrou com a Emenda Constitucional 19 de 1998, que foi chamada Reforma Administrativa, que mudou quase tudo do artigo, mudou muita coisa, do artigo 37 ao artigo 41. Mudou muita coisa. Entre os quais a estabilidade passou de 2 anos para 3 anos. Uma das grandes mudanças que teve. A outra grande mudança é que antes de 88, os princípios do 37 eram o LIMPI. Depois passou ao LIMPE, porque entrou o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, cara, é um dos princípios mais legais que existe, porque não basta ser legal, impessoal, moral e público, e ser um omisso, um vagabundo. Obrigatoriamente o cara tem que, não, eu vou fazer uma rabiola aqui, só eu e quem está acompanhando a aula aqui vai entender esse troço. A partir do princípio da eficiência, Evandro, o que acontece se o servidor público não produzir? Porque, vou falar no cantinho aqui, eficiência tem que estar ligado à produtividade. Se ele não produzir, o servidor público pode ser exonerado por falta de desempenho. E, galera, se liga nisso aqui, tá? Que agora eu vou dar vários toques importantes aqui. Ou pode haver a possibilidade de excesso de despesa com o pessoal. Isso aqui acabou caindo por terra, tá? Excesso de despesa com o pessoal. Agora eu queria que vocês anotassem, porque como teve uma decisão do STF recente na pandemia, a gente vai ter que tomar muito cuidado nas questões de concurso quando falar do princípio da eficiência. Primeira coisa, quando você colocar um nome de alguém na internet, por exemplo, você colocar o meu nome, Evandro Bittencourt Guedes, você vai ver lá, Evandro foi exonerado do Departamento Penitenciário Federal. É óbvio que eu fui exonerado, porque eu fui exonerado a pedido. Olha que interessante. Quando você entra para o serviço público, você tem que fazer um concurso público, passar por todas as fases, você tem que ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício. Aí você vai ser um servidor público. Evandro, e se eu passei no concurso tipo da prefeitura e continuei estudando e passei por um concurso do Departamento Penitenciário Federal. Como é que eu faço? Você tem que pedir exoneração. Como é que o servidor sai do serviço público? Pedindo exoneração. Então, exoneração, anota aí, não é punição em nenhum estatuto. E também não é punição, obviamente, na 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federal. Punição é só advertência, suspensão e demissão. Exoneração não é punição, beleza? Então, a Constituição, ela permitiu, depois de 1998, que o servidor público, tanto que antes de 88 era assim, a estabilidade era dada com 2 anos. Se você for olhar o artigo 20 da Lei 8.112/90, o artigo 20 vai estar dizendo que o período de estágio probatório é 2 anos, estágio probatório. Só que isso aqui ficou sem eficácia, o artigo 20 da 8.112, se você for olhar na lei, está 2 anos, mas está sem eficácia, não está funcionando ele. Por quê? Porque com a emenda constitucional passou a estabilidade de 2 para 3 anos.
E aí ela disse o seguinte, que depois, aí o estágio probatório passou automaticamente a seguir ali a norma, de acordo com o STF, e passou a ser 3 anos também. Então, não considera o artigo 20 da 8.112/90. Ele foi revogado. Na verdade, ele não foi revogado, porque não houve uma nova lei. Ele foi tornado sem efeito por uma decisão do STF, que interpretou a Constituição e fez um link com a 8.112 no artigo 20. Então, coloca-se lá. Artigo 20 da 8.112/90. Anota aí. Torna-se sem efeito por decisão do STF por conta da mudança de 2 para 3 anos da estabilidade. Então, hoje, o que você coloca na prova? Estabilidade, 3 anos. Estágio probatório, 3 anos. Só que permitiu que depois do primeiro estágio probatório exista a avaliação periódica, aonde, se o servidor não for um cara que desempenha, na prática não funciona muito não, mas permite que o cara que seja um vagabundo seja exonerado, ou seja, ele não vai nem ser punido. A Constituição só diz que se ele não tiver desempenho, ele tem que sair. Então, vai ter lá as notas dele e depois, durante os 30 anos que ele trabalhar no serviço público, ele vai ter que ser avaliado, de tempos em tempos. Na prática não está funcionando muito não. E pode ser exonerado com excesso de despesa com o pessoal. Excesso de despesa com o pessoal sempre deu medo. Olha só, o que acontece, galera? O certo. Eu tenho aqui o estado do Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu, tá? O estado do Rio de Janeiro, ele é conhecido por atrasar muito o salário dos servidores públicos do estado. Acontece que tem teto de gasto com o servidor. Chegou um ponto na pandemia que esse teto de gasto foi estourado. E o estado estava gastando mais do que podia com o servidor público, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Como existe a cláusula excesso de despesa com o pessoal, o governador, que na época era o Witzel, cismou de demitir, de exonerar os servidores. Começa sempre pelos não estáveis, menos de 3 anos. Ah, Evandro, eu vou fazer concurso público, então eu posso ser exonerado. Pela Constituição pode. E depois pode pegar os estáveis também. Pega os estáveis, mesmo que eles já estejam estáveis. Qual é a regra? O último a entrar é o primeiro a sair. Essa daqui é uma regra constitucional, correto? O Witzel tentou aplicar no estado do Rio de Janeiro. Adivinha o que o STF falou? Não aplica. É garantia constitucional do servidor. Só que presta atenção. Isso aqui existe dentro da Constituição. Então, se caiu uma questão. É correto afirmar que, de acordo com a Constituição Federal de 88, o princípio da eficiência, que entrou com a emenda constitucional 19 de 88, diz que o servidor pode ser exonerado por falta de desempenho, certo? Pode ser exonerado por excesso de despesa com o pessoal, certo? Porque está na Constituição. Agora, se vier uma questão mais aprofundadinha, pode dizer o seguinte: de acordo com a recente decisão do STF, o excesso de despesa com o pessoal não pode ser aplicado por conta das garantias constitucionais do servidor. Tá certo também. Então tem que tomar cuidado com decisões que são jurisprudenciais e decisões que são regras legais, inclusive da Constituição Federal de 1988. Respira aí, galera. Ó, vai estar passando aqui embaixo enquanto eu tomo um café. Quem conhece a minha regra Pomodoro que eu dei, sabe que eu dou essas quebras. Tá aparecendo aí agora, Alfartano. É só você clicar aqui. Eu sempre me empolgo com esse QR Code. Eu pego aqui o meu celular, que se você tá vendo no celular, é só clicar aí, eu acho que é clicar no QR Code, não sei como é que faz. Mano, tá na tela, eu pego lá, faço a leitura aqui, ó. Pode estar de longe, olha lá, ó. O ISO acha que nunca vai dar certo, ó. Olha lá, de longe, ó, eu atingi o alvo e abriu. Ó, olha, cara, abre direto no WhatsApp. Você pode mandar mensagem para as meninas que trabalham lá e dizer o seguinte: tira uma foto e fala, olha, eu quero essa promoção aí, me manda agora esse Soulmar, mano, porque eu vou mudar de vida. E, mano, se você não nasceu com educação, não nasceu em família rica, se você não nasceu em berço de ouro, tem que estudar. A melhor forma de mudar de vida hoje é estudando. E não dá para mudar de vida hoje levantando uma bandeira, fazendo ideologias. Antes de você querer mudar o mundo, antes de você querer a paz mundial, arruma a tua cama, estuda para concurso,
e faz a diferença na sua vida. Ó, coloca para dividir em 24 meses. Não, é em 12 e tá super barato, investe em você. Porque imagina se eu quisesse diminuir a sua remuneração, o seu subsídio. Ó, a galera aí com esses episódios aí falando um monte mal da Polícia Rodoviária Federal. Mano, quando falarem mal da Polícia Rodoviária Federal, ó, hoje saiu uma matéria no jornal Metrópolis que o Evandro ensina tortura, os caras estão pregando vídeos passados para falar, pegaram um vídeo picado e estão inventando moda. E sem contexto, sem nada. Galera, vamos esquecer esse negócio. Vamos fazer o seguinte, tá um monte de bitolado falando mal da Polícia Rodoviária Federal. Então, quando o cara falar mal, deixa ele falar mal. Sabe o que você vai falar? Dentro da tua cabeça, a vaga é minha. Tu não quer, eu quero. Porque eu queria ganhar mais de 10 pau. Um monte de gente falando mal da Polícia Rodoviária Federal aí e não ganha nada praticamente, tá? Ó, tem um cara que me perguntou um negócio aqui sobre... Pô, muito legal aqui a pergunta. Como é que eu subo aqui? Tio, se um policial leva uma criança para dar uma volta na viatura no dia do aniversário, viola o princípio da impessoalidade no desvio da função pública? Cara, depende. Olha só. Geralmente ele está fazendo fins públicos ali. Inclusive, dentro das instituições públicas, eles incentivam que as crianças gostem e entendam o serviço policial. Então, muitas das vezes, a Polícia Militar faz muito esse trabalho, a Polícia Rodoviária também faz esse trabalho com muita primazia, pegam as crianças e dão uma volta com as crianças. Às vezes a criança tem que estar autorizado pelo órgão, tá? Às vezes a criança está no Instituto do Câncer, alguma coisa, eles vão lá fazer uma campanha, leva viatura, essas coisas podem, tá? Essas coisas, pô, é uma questão mais social do que outra coisa qualquer. Então, galera, ó, dá o like aí, que é super importante para a aula, e vamos que vamos, que tem muita coisa legal. Vou mandar uns abraços aqui. Não esquece, mete o QR Code aí, tá aparecendo na tua tela, vai direto pro WhatsApp. Você chega lá e pede a nossa central, fala, eu quero comprar o Som Mais hoje com 50%. Você pode usar 2 cartões de crédito, usa o cartão de crédito da sua mãe, usa o cartão de crédito do seu pai, pedindo permissão para eles, promete que vai pagar 10 vezes o que eles estão te emprestando hoje e você vai se dedicar pra caramba. Não use drogas, não fume maconha, não fica vendo besteira na internet, corre de pornografia, monta um quartinho para você, pode ser o mais simples possível, bota o notebook, caderno do lado, papel e caneta, e se você tem um Som Mais, você não precisa nem anotar, galera, porque já vai estar no caderno do aluno. Você tem as melhores videoaulas, o melhor PDF, você tem os melhores materiais em exercício que a gente traz aqui voltado. Eu dei a aula e vou fazer exercício voltado para a aula. Caderno do aluno, mini simulado, simulado, mentoria. Se for o Som Mais, você recebe uma baita caixa com 16 livros e um monte de brindes na sua casa, mais biblioteca digital. Assinatura, você tem milhares de cursos à sua disposição e ainda tem um super desconto que você vai mudar a sua vida. Eu queria ter na minha oportunidade, eu queria ter a oportunidade de ter um Som Mais, tá? Mete a mão aí pra gente chegar, ó, vamos para a meta de 1.500 likes hoje? Será que a gente consegue 1.500? Pô, cara, eu vou ficar muito feliz. E vamos que vamos. Manda mais uns abraços aqui, Gabriel de Macapá, a gente já volta pra aula. PM Amapá. Pô, eu sou fã dos PMs. Porto Seguro Bahia, alô você. Ô lugar bonito demais da conta, né, cara? Eu fico muito feliz desses lugares bonitos aqui. Galera, tem uma galera aí que tá aqui assistindo a aula, que nem vai muito com meus cornos, mas tá aprendendo. Então, a coisa mais legal é você pegar uma pessoa que não gosta muito de você, mas ainda assim ela te assiste porque sabe da sua competência. Isso eu acho super legal e seja muito bem-vindo. Acompanha mais a gente, que eu tenho certeza que você vai ficar encantado com tudo aqui. Unificado 2.0 tá show de bola pelo Som Mais, super recomendo. Quem não consegue comprar o Som Mais, seguir o mapa do ciclo. Mano, a gente tem também um curso chamado Unificado 2.0, você pode ligar para lá que é show de bola, tem PF, PRF, DPEM, tem PCDF. Cara, só tem curso 10 dentro do Alphacom. Vamos voltar, Paula? Vamos lá. Então, ó, o que nós trabalhamos hoje? Vamos fazer um remake aqui, voltar para o quadro para a gente para as questões? Alô, você. Ah, você botou as questões de hoje aqui, né? Beleza. Essas 10 eu já tinha feito, não já? Não, mas essas 10 aqui a gente já fez na última, não fez? Essas aqui são outras, né? Essas são outras? Isso, depois eu explico. Essas aqui são as novas. Tá, de hoje? Ah, então vamos deixar para ficar no contexto. Esse daqui eu faço em revisão e a gente emenda naquela outra aula. Pode ser? Legal.
sangue do Senhor tem poder. Mano, tá tão carregado o ambiente essa semana que estão descarregando até a bateria nas energias. Mas lá em casa tem a Tati orando por mim, que me segura em oração. Não é verdade? A esquerda, olha como é que chegou até a esquentar aqui o ambiente. Caiu a bateria do negócio. Aí sangue do Senhor tem poder. Então a gente tá forte. Porque a competência do homem, Papai do Céu não move uma palha. Quem estuda é você. Quem se dedica é você. Quem rala é você. Papai do Céu só dá a força. O que você faz? Você compra aqui o Som Mais. A canoa tá passando. Ó, compra aqui o Som Mais. Compra a assinatura. Assiste com a gente e você vai ter as melhores aulas do Brasil. Vamos lá. O que a gente está trabalhando aí? Pode colocar aqui no PPT para mim? Galera, o que a gente trabalhou até agora? Ó, a gente trabalhou dentro do regime jurídico, a gente trabalhou os princípios implícitos, ó, esses foram os expressos. Eu ainda vou ter os implícitos que nós não trabalhamos, tá? Eu vou fazer os exercícios agora dos princípios expressos da Constituição Federal de 1998, tá? Ainda tem os princípios implícitos. Tá aqui os implícitos também? Tá. Mas vamos pegar aqui, vamos dar uma batida nos exercícios, porque tá o tópico aqui, depois a gente passa para os implícitos, pode ser? Vamos lá. Ó, a gente trabalhou a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos fazer um remake aí, tá? Isso está dentro do artigo 37. Ó, artigo 37 da Constituição Federal de 88. A administração pública, seja ela direta ou indireta, galera, lembra o que a gente trabalhou aqui. Quem é administração pública direta ou indireta? União, Estado, DF, município é a direta. A indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Eu ensinei a fazer uma mnemônica chamada FASE. Nunca mais vocês vão esquecer isso aqui. Esse mais esse. São 8 pessoas da administração pública. Qualquer dos poderes da União. Artigo 2º da Constituição Federal de 88 são poderes. O poder executivo, legislativo e judiciário. Dos estados, também do Distrito Federal e dos municípios. Lembrando que nos municípios não existe poder judiciário, só existe poder legislativo e poder executivo. É uns detalhezinhos que te arrebenta quando cai em prova. Obedecerá aos princípios botei aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que até a minha avó sabe que é a regra do LIMP. Isso aqui não cai mais não, tá? Evandro, não cai os princípios? Cara, só se a prova for muito juninho. Um ou outro aqui cai. Mas o que cai? Perguntando o que faz com a conexão com o que está invertendo. Por exemplo, ele dá o princípio da legalidade e o conceito do princípio da moralidade. Aí tá lá, ó, regrinha. Galera, eu tô colocando aqui no quadro que esse material tá no curso gratuito, que tá aqui embaixo para vocês. Acho que só tá o exercício, né? Só exercício. Esse material não tá não, esse material só tá no curso pago, então você tá tendo oportunidade. Então você que é malandro, que não dá tempo de anotar, o que você faz? Você dá um print na tela, tipo, você tá olhando ali e fala, cara, vou dar um print na tela, isso eu tô vendo no meu computador. Você vai tirar uma foto, pá, e depois você passa limpo para virar isso. Mas se você investir com a gente, não precisa, porque tá tudo já anotado no caderno do aluno. E você vai ter o seu cantinho de estudo, que na minha época eu chamava do cantinho da esperança. Em certa época eu tinha um Gol 89 com motor 82, todo mundo já ouviu essa história, né? Hoje todo mundo me dá pancada, mas ninguém lembra de onde eu vim. E eu cismei que eu ia ter uma SW4 em 2012, depois de alguns anos estudando, eu consegui comprar a minha SW4. Foi, eu acho, uma das maiores conquistas, não pelo bem, não pelo material, mas porque era uma coisa que eu queria muito pra minha vida e ninguém me deu. Eu fui lá, estudei, meti a cara, estudei pra caramba. Minha mãe no primeiro dia falou assim, porra, mano, você tem problema, né? Tá aí o dia inteiro aí, seus colegas estão na rua. No segundo dia ela falou isso. No segundo ano ela falou isso. No segundo dia do segundo ano ela falou isso. No terceiro ano ela falou isso. No quinto ela falou que eu ia ficar maluco. E ela sempre me amou, né? No sexto ela falou que eu ia ficar doido. No sétimo ela falou que ia dar tudo errado. No oitavo ela me chamou de herói. Porque foi o ano que eu passei. Então é sempre assim. Dá errado, dá errado, dá errado, dá errado, dá errado. Tudo dá errado, até dar certo. Alô você. Então vamos lá. É só não desistir. Princípio da legalidade. A administração pública só pode praticar condutas autorizadas em lei particular, está no artigo 2, Constituição Federal, e está escrito lá, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha como é que uma coisa no texto é assim e explicado pelo TIA é completamente diferente. Impessoalidade, dever de imparcialidade na defesa do interesse público, veda a promoção pessoal e a atuação do agente público é imputada ao Estado. Galera, você quando age, por exemplo, existe... Ó, eu vou dar os exemplos, mas vocês têm que ser mais inteligentes. A gente dá exemplo porque são servidores públicos. Existem servidores administrativos,
Existem servidores honoríficos, existem servidores delegados, existem servidores políticos. Por exemplo, você sabia que juízes, promotores e defensores são considerados agentes políticos? Assim como presidente, prefeito, governador? Você sabia que deputados e senadores e ministros do STF, todos eles são agentes políticos? E você tem lá as verbas públicas, que, por exemplo, nós temos 513 deputados. O presidente da Câmara pega o orçamento e separa o orçamento entre eles. Esse orçamento que o deputado recebe, ele traz para o colégio eleitoral ou domicílio eleitoral dele. Então, se eu tenho um deputado federal que foi eleito pelo estado do Paraná, mas o reduto eleitoral dele é Cascavel, ele vai trazer o dinheiro para Cascavel. E ele deve trazer. Então ele está fazendo um ótimo serviço público. Ele não pode vincular o nome dele à verba sendo trazida para cá. Ele tem que falar, o Poder Legislativo traz verbas públicas para Cascavel. Ah, Evandro, mas ele não pode usar o nome dele? Não. Não pode usar a imagem? Não. Sigla partidária? Também não. Moralidade, respeito aos padrões éticos. Aí tem até o Estatuto do Servidor Público Civil Federal e tem o Estatuto da Ética também do Servidor Público, que você estuda com a gente quando a gente estuda ética, né? Mas aí é um apanhado de leis, um apanhado de estruturas. Inclusive, eu vou dar aqui a nova lei de improbidade administrativa para vocês. Ela mudou muita coisa, a lei de improbidade. E vocês vão ver que os princípios éticos estão lá. Boa-fé, decoro, lealdade, honestidade, probidade incorporada pela prática diária. Probidade, galera, ser probo, ser honesto. Ser improbo é ser desonesto, tá? Publicidade. Dever de divulgação oficial dos atos administrativos. Livre acesso dos indivíduos à informação de interesse, transferência da atuação administrativa. Você sabia que se alguma informação sua tiver em bancos de dados públicos, você pode entrar com remédio constitucional? Você lembra qual é? Você lembra qual é o remédio? Habeas data. O habeas data é que dá acesso à publicidade nos órgãos públicos, tá? É ação constitucional, remédio constitucional. Eficiência, controle de resultado de atuação estatal, economicidade, redução de desperdício, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional. Evandro, por que você trouxe isso aqui? Porque geralmente, cara, são tópicos que caem nas provas desse jeito. Ou cai em explicação desse jeito, ou cai desse jeito aqui, tá? Resumão para vocês. Aí, esses aqui a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá para algumas questões? Vamos fazer algumas questões? Antes disso, vou mandar um abraço no YouTube aí, tá? Vamos pedir os likes, vamos ver se eu conquistei os likes aí que eu pedi para vocês, tá? Vamos lá. Galera, vamos para as questões agora, que é a parte mais pesada, né? Vamos lá. Parte mais trash 3D 4W aqui do bagulho. Muito bom essas aulas. Ô, cara, obrigado. E, são aulas simples, mas que arrebentam o cara nas provas, né? Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais simples, mais o cara cai na questão. Quanto mais aprofundada, mais o cara cai na questão, tá? O tio é foda, só o Fartani rumo a PF, cara, eu acredito muito em você. Se ninguém acredita em você, tem um cara aqui que acredita muito em você. Tô com 14 anos, já estudo pra PRF? Não, filho, vai fazer o seu fundamental e médio legal. Saudades da aula do Evandro. Pô, parou a saudade. Sou Joe, estou aqui com você, beleza? Vamos lá, estão sugando a energia só da bateria, porque a minha não suga nunca. A luz estremece, o ar esquenta, a bateria apaga, mas o Evandro tá aqui, mano, tem essa não. Tio Evandro tá alegre hoje. Cara, eu tô alegre todo dia, cara. A didática do Evandro deixou. Eu também acho. Acorda, Evandro. Alô, você. Tenho 12 anos. Mãe do céu, 12 anos. Vai ser criança, cara. Vai jogar videogame. Evandro, eu sou farmacêutico, estou me direcionando para concurso da PF, PRF. Qual curso eu devo começar? Vai direto no melhor, cara. Olha lá. 50% de desconto, assinatura são mais premium. Se você não cabe no teu bolso, vai para assinatura Alfacom, que tá mais barato e é bom tão quão. E a gente tem o material didático com 20%. Tá, vamos, que atrás vem gente. Dá like nesse troço, galera. Vamos chegar a 1.500 likes, pô. Evandro, por que você tá feliz? Porque, eu faço uma das coisas mais legais do mundo, cara. Sabe o que eu faço? Eu não vendo um carro usado, eu não fico ensinando pornografia ou sacanagem para as pessoas, eu ensino educação. A gente pega o cara que fez um fundamental ruim, um médio ruim, às vezes fez uma faculdade de direito que não entende nada, chega aqui, mano, fica ninja no direito. Estuda comigo, estuda penal comigo, estuda com Leone, estuda português, informática, raciocínio lógico, a gente reconstrói o ser humano dentro da educação.
Enquanto muita gente não entende isso, a gente entende que estudar muda a vida e muda a pessoa e a forma dela pensar. Então vamos para a questão aí. Vamos lá. Evandro, por que questão 11? Porque a gente fez 10 questões na quinta-feira passada de direito administrativo. Então a gente acabou de emendar aqui, né? Vamos lá. A conduta do agente público em busca de, o melhor desempenho possível com a finalidade de obter resultados atende ao princípio... galera, tá de sacanagem? Ao princípio da eficiência. O que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade diz que o particular só pode fazer aquilo que a lei... O particular pode fazer tudo que a lei não proíba, e o administrador público só aquilo que a lei determina. O princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele veda a promoção pessoal, olha lá, princípio da impessoalidade, veda a promoção pessoal e tudo tem que ser feito com fins públicos. Moralidade, não basta ser legal, tem que ser moral e publicidade. Não basta publicar, tem que também tornar público. E então, esse conceito aqui só cabe no princípio da eficiência. Esse estava mole. Vamos para a próxima. Sem ter sido aprovado em concurso público, um indivíduo foi contratado para exercer cargo em uma delegacia de polícia de determinado município, por ter contribuído na campanha política do agente contratante. E nessa situação hipotética, ocorreu principalmente a violação do princípio da... Vamos lá, galera, olha só. Sem ter sido aprovado em concurso público, o indivíduo foi contratado. Na verdade, essa questão aqui é meio... Ela é dúbia, mas a gente vai matar ela com um pouco mais de aprofundamento e entendimento do direito administrativo. Olha que interessante, quando ele diz que o cara, sem ter sido aprovado em concurso público, o indivíduo foi contratado para exercer cargo na delegacia de polícia em determinado município, na verdade, poderia ser um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, pode acontecer sim de um cara, por exemplo, ele exercer um serviço público na delegacia, mas não sendo polícia. Por exemplo, existe, se você for na delegacia da Polícia Federal aqui, a primeira recepção que você acha ali é um cara terceirizado. Aí foram contratados, mas foram contratados mediante licitação. Mas pode haver cargo de livre nomeação e livre exoneração. Aí vem aqui, por ter contribuído na campanha política de um agente contratante que contratou ele. Nessa situação hipotética, ocorreu principalmente o princípio... Galera, viola, a princípio aqui, a melhor ideia seria o princípio da legalidade, né? Só que você reparou que não tem o princípio da legalidade aqui? Então, indisponibilidade não é, publicidade não é, eficiência não é, supremacia do interesse público não é. Só sobrou o quê? Vou ter que apagar aqui, eu risquei errado. Só sobrou o princípio da impessoalidade aqui. Mas essa questão ficou ruim, tá? A questão ficou boa não. Mas como não tinha o princípio da legalidade, ela não pode ser anulada. Porque essa foi a fundamentação de não anulação dessa questão. Então é a B, tá? Vamos lá para 13. Ó, o diretor-geral da Polícia Civil de determinado estado exarou um ato administrativo e posteriormente revogou por entender ser inconveniente sua manutenção. Nessa situação hipotética, no princípio em que se fundamenta a revogação, foi o princípio da... Olha que interessante, galera. Vocês já viram falar em estudo remissivo? Mas você já viu aula, né? A galera tem a mania de confundir estudo remissível com estude por exercícios. Como é que a gente pode dar por exercício se você não viu o conteúdo? Você sabia que nós não falamos o conteúdo aqui ainda, porque está nesse segundo parte da aula aqui. Mas você sabe o que é isso aqui? Eu não cheguei a falar para você, mas é o quinto princípio implícito. Ou seja, ele está no artigo 37, mas não aparece. Ele é implícito da Constituição Federal de 88. Aí são jurisprudências e doutrinas que trazem. Quando você é um diretor da Polícia Civil de determinado estado, você é um agente público que está em imputação à pessoa jurídica, está ligado, e você está exercendo um ato administrativo. Exaurou um ato administrativo e posteriormente revogou. Ou seja, todo ato que é revogado é um ato legal. Você não viu isso ainda? Todo ato que é legal, que é revogado, que atos ilegais são anulados. Quando o ato é legal, exaurido por agente público competente, a única coisa que ele pode fazer, se o ato for legal, é revogar o ato. O nome desse princípio é o princípio da autotutela. Evandro, por que eu não consegui resolver essa questão? Porque está aqui e a gente vai falar depois dos princípios implícitos, tá? Vamos lá. Próxima questão aí.
No que se refere ao no que se refere ao direito administrativo, no ato administrativo e seus atributos dos princípios, julgue o item que se segue. O princípio da eficiência expresso na Constituição Federal de 88 consiste principalmente na adequação da medida administrativa idônea e necessária ao alcance da finalidade perseguida pelo Estado. Está errado. O princípio disso aqui, olha aí, isso aí é os fins públicos. Se eu estou falando com fins públicos, onde tem algo aqui que fala sobre fins públicos? É o princípio da impessoalidade. Ou seja, na adequação da medida administrativa idônea, legal, necessária ao alcance da finalidade pertencida. Por isso que a impessoalidade também recebe o sinônimo do princípio da finalidade. Anota aí. Vamos colocar aqui. O princípio da impessoalidade, ele está expresso na Constituição, mas você pode substituir nas questões por finalidade pública. Viu, galera, onde estão os macetes? Viu porque a aula é importante? Viu porque às vezes vocês acham que não é necessário, vocês caem em questões bobas? É exatamente por isso. Vamos para o próximo aí? Vamos lá. O princípio da legalidade, no âmbito do direito administrativo, agora eu estou falando do princípio da legalidade, em lato ou estrito sensu, define que a autoridade administrativa só pode praticar atos autorizados ou permitidos por lei. Tá certo? Vamos ver se eu falei isso aqui. Olha só. Princípio da legalidade, do artigo 37, caput. Só é permitido fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Ali usou uma outra expressãozinha, autoriza ou permitido. Então, determina, autoriza e pode enfiar aqui também no seu caderno, permitido. Permitido é a mesma coisa que autorizado, galera. Pode ser feito, está autorizado, está permitido, pode ser feito. São regrinhas que você erra porque às vezes não complementa. Vocês viram o quanto é importante complementar o caderno? Imagina, você está assistindo uma aula dessa e fazendo questão. Aí você anotou tudo no caderno. A cada questãozinha que eu faço, você putz, faz os apontamentos que eu estou fazendo aqui. Deu para copiar a ideia? Então vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá. Acerca dos aspectos relativos à sociedade, Estado, polícia. Ixi, esse nome aqui, Polícia e Segurança Pública, tá pegando fogo, irmão. Mas eu ainda prefiro ser polícia do que ser bandido. Ó, pare com a bandidolatria. No lugar onde tem polícia e bandido, os bonzinhos, os mocinhos, os caras da Constituição Federal, do artigo dos direitos penais, do direito processual penal, os bons são os policiais. Os maus estão dentro do direito penal cometendo crimes. Estão dentro do processo penal respondendo processo. Evandro, mas e quando um policial comete um crime? Aí ele não é policial, ele é bandido. Só que um policial que conhece a lei e comete um crime, ele é bandido vezes 2. Então, por isso é que ele tem a punição triplicada. Enquanto um bandido responde na esfera penal, um policial responde na esfera penal, administrativa e civil. O policial, ele responde por crime do Código Penal, no processo administrativo disciplinado 8.112 de 90, podendo ser demitido no artigo 132 da Constituição Federal de 1988, tá? A 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, está de acordo com a Constituição, e ele também responde civilmente, ou seja, ele tem que reparar os danos causados pelo ato dele. Então, nem comece. Vamos para a questão aí. Sempre defendo os policiais no Brasil. O Estado democrático de direito é uma condição em que o Estado se submete ao regime jurídico estabelecido e age nos limites no interesse do cidadão. E seu cerne, o que é cerne, galera? Núcleo. É o princípio da legalidade, está super certo. O que é o Estado democrático de direito? Né? Vocês ouvem muito falar isso por causa de ano de eleição. É uma condição onde o Estado, e quando eu digo Estado, é assim, ó, Estado com E maiúsculo, é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando eu coloco o E minúsculo, é só tipo o Estado do Rio, o Estado do Ceará, o Estado... Quando eu falo Estado, é porque é todo o universo do Brasil, da Constituição. Se submete ao regime jurídico estabelecido. Qual é o regime jurídico estabelecido? A Constituição Federal de 88 e as leis infraconstitucionais. E age nos limites da lei. É óbvio, a gente não pode, no princípio da legalidade, a gente não pode fazer menos que a lei, a gente não pode fazer mais que a lei, a gente só pode fazer o que está dentro da lei, o que a lei autoriza,
que a lei determina ou que a lei permite. Tem que estar nos parâmetros da lei. Por isso que existe a expressão não jogue fora das 4 linhas. Aí, na verdade, não são 2 linhas, igual eu fiz, são 4, né? Como se a lei estivesse ali dentro. Você não pode fazer mais e não pode fazer menos, tá? No interesse do cidadão, sempre é interesse público. No cerne, no núcleo, é o princípio da legalidade, certinho, tá? Tamo junto e misturado. Vamos para 17? 17. O princípio da eficiência, é o último a entrar na Constituição Federal de 88, no artigo 37, como o princípio da administração pública estabelece que o administrador deve sempre buscar resultados. Ah, galera, botou resultados aqui, matou, tá? De interesse público, direcionado a atividades e serviços, à efetividade do bem comum, tá certo? Mesmo que para isso seja necessário agir em desconformidade com o princípio de hierarquia inferior como a impessoalidade. Tá completamente o quê? Errado. Galera, onde eu explico? Será que eu explico aqui ou eu explico ali? Vamos explicar ali, que vocês gostam mais. Coloca um tema aí. Hierarquias de normas constitucionais. Vou fazer aqui, tipo, como se fosse aquele bloquinho que você anota assim, observação. Coloca aí, hierarquias de normas constitucionais. Vocês vão colocar, não existe norma constitucional de menor ou maior hierarquia. Não existe norma constitucional de menor ou maior hierarquia. Existem normas constitucionais aplicadas ao caso concreto. Então é o seguinte, existem vários princípios e normas constitucionais. Um pode ser afastado momentaneamente em benefício do outro. Quer um exemplo? Vamos botar o artigo 5º. Isso aqui fica super importante encaixar na explicação. Você tem direito, por exemplo, à liberdade. Então ninguém pode prender você, salvo se você infringir o princípio da legalidade. Olha que interessante. No princípio da legalidade, diz que as pessoas aqui, por exemplo, que infringirem crimes podem ficar presos. Só que se você ficar preso, é um princípio constitucional. Está dizendo que está tirando a sua liberdade. Mas não está tirando a sua liberdade para sempre. Quando houver 2 princípios, tipo, hoje eu tenho o princípio da legalidade, eu estou respeitando as leis e tenho o princípio da liberdade. O que acontece se o cara infringe a lei? Não é que o princípio da legalidade seja maior do que o da liberdade. É que, no caso concreto daquele cometimento de crime, o princípio da liberdade vai ficar momentaneamente afastado e você aplica sobre ele o princípio da legalidade. É chamado o princípio da preponderância da hierarquia dos princípios. Então, um não é maior do que o outro. Um é momentaneamente afastado quando o outro tem que ser utilizado. Então, não é que você age em desconformidade com o princípio inferior, é que você usa a preponderância. E nesse caso concreto aqui, não pode, de forma nenhuma, nesse caso da administração pública, eles têm que obedecer aos 5 princípios juntos. Aquela explicação que eu disse ali vale para o particular. Já aqui, só é legal de verdade quando o cara, ele efetivamente, ele faz alguma coisa que é legal, é impessoal, é moral, é público e é eficiente. Ele não pode dizer assim, ah, cara, eu fui para ser eficiente, eu infringi o princípio da impessoalidade. O que quer dizer isso? Por exemplo, existe o nepotismo. Você não pode colocar ascendente, descendente, colaterais até o 2º grau. Terceiro grau pode. Até o 3º grau, até o 2º grau, até o 2º grau. Até o 3º grau. 4º grau é que não pode, tá? Tia e tio não pode entrar, mas primo pode entrar, tá? Aí você fala assim, Evandro, o cara é agente público e ele nomeou para cargos de livre nomeação e livre exoneração o irmão dele, que é um colateral de 2º grau. Pode? Não pode, porque ele fingiu o princípio da impessoalidade. Porque o STF diz que é um caso de nepotismo. Agora, o que acontece se ele alegar que o irmão dele é o cara mais capacitado, e for de verdade mesmo, o mais capacitado naquele campo, que é um campo de programação que precisa dentro da prefeitura? Ainda assim, vai ter infringido o princípio da impessoalidade, que é o nepotismo, e aí vai dar merda, mesmo que seja mais eficiente. Não pode um princípio ali, na administração pública, hierarquicamente ser considerado inferior. Então tem que obedecer os 5 princípios, tá? Nossa, eu tenho um exemplo muito foda sobre aonde você pode usar ou não o princípio como você usa o nepotismo. Eu explico toda
a súmula vinculante 13 do STF, só que isso eu só vou fazer depois da meia-noite, tá? O dia que eu for dar aula. Porque aí as crianças não estão assistindo. Vamos lá, mandar uns abraços aqui pra internet? Alô você, fala, ih, passamos de 1.500 likes, galera, só porque nós passamos de 1.500 likes, você vai agora ligar pra lá e vai ter a assinatura Sou Mais Premium 7.0, pede um presente pra eles lá que eles acabam dando pra você, um brinde, não sei qual, mas eles acabam se virando lá, tem o Gaúcho, tem a galera que tá lá,